Olá, muito boa tarde. Está com o programa da Igreja Católica que hoje lhe mostra opções diferentes para as férias de muitos jovens. Formação de catequistas, promoção da mulher e dos cuidados de saúde. Uma missão para 3 voluntários que trocaram as férias por um projeto missionário. Um sacerdote e 2 leigas partiram no último domingo para Angola. Fazem parte do projeto Tuala Kumushi, integrado na geminação da paróquia de Famões, nos arredores de Lisboa, com a paróquia de Nuambongongo, na diocese de Cachito, em Angola. Os ritmos que se ouviam na entrada da igreja paroquial de Famões já eram africanos. Por um lado, a comunidade são tomense vivia neste dia a festa da sua padroeira. Por outro, esta paróquia enviava um sacerdote e 2 leigas para um projeto missionário em Angola. O projeto Tuala Kumushi está integrado na geminação desta paróquia com a paróquia de Mamboangongo, na diocese do Cachito, em Angola. É um projeto já com 8 anos de caminho, já enviou alguns dos elementos desta comunidade ao longo destes 8 anos em missão. Este é mais um mês de missão que eles têm a oportunidade de realizar junto daquela vasta comunidade e dispersa no interior de Angola. É um projeto que vai fazendo parte da comunidade e cada vez vai chamando mais a atenção e cada vez mais dos jovens que sentem esta necessidade de dar e de se dar. Sinto que estão atentos e que estão despertos e ao mesmo tempo desejosos de poder partir em missão. Dirigi, Senhor, os seus passos com a vossa mão protetora e fortalecei o seu espírito com o poder da vossa graça. Alexandra é Relações Públicas numa empresa de construção civil e parte pela 4ª vez para Mamboangongo. Marisa é educadora social na Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e o Padre Ivo é coadjutor na paróquia de Óbidos. Ambos partem pela 2ª vez. Quando se vai a Angola num projeto como este, o difícil é deixar de voltar, não é? E fica o compromisso com a comunidade de voltar como padre. Naquela altura ainda era seminarista, foi bom anunciar Jesus daquela forma, mas agora como padre, sendo ainda vivendo in persona como padre, ainda é mais aliciante e ser presença e imagem de Jesus para aquele povo é um sonho mesmo. De certa forma é também uma lefada de ar fresco, porque é um trabalho noutra dimensão, são outras necessidades e também é com muita alegria que partilhamos aquilo que nós temos e que podemos dar um bocadinho aos outros e também acabamos por receber. Nós dizemos muitas vezes que recebemos às vezes muito mais do que aquilo que levamos, pela alegria, pela generosidade com que nos recebem, vimos sempre de coração preenchido. Fui desde 2009, eu já pertenci ao grupo desde o início, desde a sua formação e estive 5 anos, por diversos motivos, nunca consegui partir. Desde que fui em 2009, desde aí Nosso Senhor chama-me que tenha conseguido ir todos os anos, o meu trabalho também permite que eu tenha estas férias e que me dá um maior período de férias para que eu possa ir para estar em missão e para fazer o que é necessário, porque às vezes não fazemos muitas coisas. Se estamos com eles, vivemos com eles, rezamos com eles, brincamos, cantamos e é as coisas simples do dia-a-dia que nós fazemos com eles. Todos conhecem a realidade que vão encontrar. Uma comunidade que começa a sentir-se mais comunidade desde que recebeu um sacerdote e 2 religiosas. Uma comunidade que fica isolada de tudo. É muito complicado chegar porque as estradas são muitas horas de caminho, não tem água, não tem luz, os acessos à escola é muito complicado porque não há professores, os acessos aos hospitais são difíceis por causa das vias e porque nem sempre têm médicos e lhes faltam os materiais. É nestas condições todas, vai para lá um pároco e graças a Deus as coisas começam a melhorar. Vê-se um crescimento de uma comunidade que se vê acompanhada, já se via acompanhada mas mais de longe, agora de próximo. Eles são, como ouviu o testemunho do Padre Ivo na missa, umas pessoas de fé. São pessoas que nunca perderam a sua esperança. O tempo de Deus não é o nosso e por isso eles mantêm sempre muito esperançosos que as coisas vão mudar. A um ritmo, como eles usam uma palavra que é malembe, que é devagar. É muito malembe, é muito devagar, mas nota-se uma comunidade a crescer. Em cada ano tentam saber quais as maiores necessidades da comunidade. Este ano estão centradas na formação de catequistas, na promoção da mulher e dos cuidados de saúde.
Nós vamos trabalhar com a parte da formação dos catequistas, os catequistas que lá dinamizam as comunidades, uma vez que é uma comunidade, uma paróquia muito grande e o pároco não consegue chegar a todas, portanto os catequistas são os principais dinamizadores de cada uma das comunidades e nós vamos colaborar com a formação, um curso intensivo de alguns dias com o grupo de catequistas. Vamos também procurar ajudar na alfabetização, sobretudo das mulheres, que é quem tem mais necessidades neste âmbito, e também ao nível de promoção da saúde, neste aspecto dos cuidados materno-infantis, o desenvolvimento da mulher, também procurar um bocadinho desmistificar alguns mitos que existem ligados um bocadinho à feitiçaria e pronto, às tradições culturais. Mas sobretudo vamos estar também com a população, vamos conhecê-los melhor, procurar animá-los e tirar o pulso à comunidade e poder ver o que é necessário fazer de ano para ano. Um projeto que é dos que partem, mas é também dos que ficam. O próprio nome Tuala Komoshi quer dizer estamos juntos. Esta germinação é sobretudo um desafio catequético também para esta comunidade e que se tem transformado também com o tempo uma procura de uma resposta também de outra ordem. Não podemos anunciar a palavra a quem não tem pão e a quem não tem recursos. E o contacto com a realidade na Bongongo e das comunidades que vamos encontrando tem despertado também essa necessidade e a procura de respostas nesse sentido. A missa de envio terminou por volta das 13 horas. Alexandra, Marisa e Ivo partiram 3 horas depois rumo a Angola. Agora uma sugestão de leitura. Dona Estefânia, um trágico amor. Um livro que conta a história de uma rainha que muitos portugueses viram como um anjo que lhes trouxe de volta a esperança. Sempre disposta a ajudar os mais pobres e desfavorecidos, Dona Estefânia morreu aos 22 anos desejando que fosse construído um hospital para crianças. O desejo foi concretizado pelo marido, Dom Pedro V. Habituada a escrever livros infantis ou guiões de telenovelas e séries, Sara Roddy teve sempre um gosto especial por escrever romances. Um gosto que se aguçou ainda mais depois de conhecer melhor a história de Dona Estefânia. Foi desafiada pela editora a escrever sobre esta rainha sobre a qual pouco sabia até então. Uma viagem histórica à vida desta personagem caridosa e sempre preocupada com os outros. O livro conta a história de um amor cúmplice entre Dona Estefânia e Dom Pedro V, duas almas gêmeas que estiveram juntos apenas 14 meses, terminando tragicamente com a morte de Dona Estefânia. Para já o tema da morte prematura, dela ter morrido tão cedo, foi um dos temas que me agradou e que para mim foi um desafio. Foi pensar como é que esta mulher aos 22 anos é ela que dá força a todas as pessoas que estão à volta dela e que lhes diz eu vou partir, mas quero que sejam felizes na minha ausência. Portanto, é ela que dá força a todas as pessoas que aqui estão. Isso era um dos temas que me agradou e que eu queria trabalhar. E depois, tudo aquilo que ela fez, o seu sentido de missão, foi algo que também me despertou muita curiosidade e que acho que é muito importante nos dias de hoje. É nós darmos sentido à nossa vida, o que é que vamos fazer pelos outros e o que é que vamos deixar aos outros quando partirmos. Escrito na primeira pessoa, num tom confessional e recheado de emoção, a autora Sara Roddy revela-nos a até agora desconhecida história de Dona Estefânia, uma alemã que veio para Portugal casar com Dom Pedro V e que em 22 anos de vida teve sempre um grande sentido de missão. Desde pequena, que há documentos, porque ela viveu, portanto, 20 anos na Alemanha, foi lá que ela fez um grande percurso de vida. E já lá, ela diariamente saía do seu palácio, até com uns trajes mais simples, até disfarçada para não saberem quem ela é, e ia de porta em porta entregar alimentos e ajudar quem precisasse. Há uma biografia do alemão que foi traduzida para português, onde conta uma série de histórias desse género. Ela era muito acarinhada pelo povo alemão exatamente por estes gestos, porque ela pensava sempre nos outros mais do que nela. E inclusive é quando ela veio depois para Portugal, a viagem que ela fez de comboio até entrar depois no barco, em todas as estações ela foi obrigada a parar porque havia muitas pessoas que a queriam saudar e agradecer tudo aquilo que ela tinha feito. Em Portugal, Dona Estefânia manteve a preocupação em ajudar os mais desfavorecidos. Viviam-se tempos incertos de pobreza, onde o povo recuperava ainda dos estragos de 2 epidemias. Foi a ajudar os doentes, e em especial as crianças, que, em conjunto com o rei, Dona Estefânia passou os últimos 14 meses da sua vida.
Havia um conjunto de coisas que faziam muita confusão. Uma delas era como é que no Hospital de São José as crianças eram tratadas juntamente com todas as outras pessoas quando precisavam de um cuidado diferenciado. Havia muitas crianças órfãs, porque os pais tinham morrido nas tais epidemias em Portugal. E, portanto, ela sempre teve uma grande preocupação com as crianças, que é outra das coisas que também, pelo menos a mim me enternece enquanto mãe, era a preocupação dela com as crianças, ainda por cima não sendo ela mãe. E então ela começou por falar em criar uma enfermaria própria dentro do Hospital de São José e depois então lançou essa ideia, não, eu quero que seja construído um hospital pediátrico do mais moderno possível para dar assistência a estas crianças, sobretudo aquelas que não têm ninguém, que têm carências e que precisam de uma mão amiga, porque são elas o futuro do nosso país. Uma preocupação que levou até ao leito da morte, onde pediu ao marido para que fosse construído um hospital novo e moderno, que prestasse assistência às crianças pobres e desvalidas. Dom Pedro V cumpriu o último desejo da esposa e assim nasce o atual Hospital Dona Estefânia, em Lisboa. De facto, houve esse desejo da Dona Estefânia e aquele edifício, mesmo que um dia não venha a ser um hospital, a história daquele edifício tem que ser conhecida. Acho que não se deve perder esta ligação e este desejo de alguém que quis que aquele edifício se tornasse um hospital. Dona Estefânia, um trágico amor, um romance histórico da editora A Esfera dos Livros. Agora outras leituras e análises que vos propomos neste programa em cada quarta-feira. Questões sociais estudadas segundo os critérios do Evangelho. Um tema para a entrevista de Imelda Monteiro, Alfredo Bruto da Costa e António Bagão Félix. Neste espaço que marca a reta final do programa das quartas-feiras, damos novamente a palavra a dois homens da Justiça e da Paz, Bagão Félix, antigo Presidente da Comissão Nacional de Justiça e Paz, e Alfredo Bruto da Costa, atual Presidente desta Comissão. Hoje o tema de conversa é a dimensão mundial da questão social. Muito obrigado a ambos por estarem novamente connosco. Começo por si, professor Alfredo Bruto da Costa, para falar deste tema que normalmente não se fala muito na doutrina social da Igreja, mas que vários documentos têm saídos da própria Igreja e que vão assinalando esta temática, nomeadamente quando começou a refletir sobre estas questões da globalização. O mundo foi-se dividindo em zonas ricas, zonas pobres, e a questão social deixou de ser simplesmente a nível dos países e passou a ter uma dimensão mundial. Sim, senhora. Tanto quanto me recordo, o primeiro Papa que falou desta dimensão mundial da questão social foi o Papa João XXIII, na sua encíclica Pacem in Terris. Portanto, princípios dos anos 60. Ele, nessa encíclica, já falava de dois pontos extremamente importantes. Primeiro, da necessidade de definir um bem comum mundial. Portanto, não bastava, já nessa altura em que ainda não se falava da globalização como se fala hoje, mas já o Papa tinha uma noção muito clara de que era necessário haver um conceito de bem comum mundial e, em certo sentido, uma consequência desse bem comum mundial seria a necessidade de uma autoridade pública mundial, e eu sublinho a palavra pública, nós diríamos, em certo sentido, para promover precisamente esse bem comum mundial. O Papa João XXIII falou nisso, mas depois a Igreja não chegou a desenvolver muito este tema. Chegamos à altura do Papa Paulo VI, que repete novamente, e a frase que a Imelda acabou de dizer: hoje a questão social tem uma dimensão mundial. A tal ponto que depois desenvolve a temática, ou expressa a temática do desenvolvimento, associa o desenvolvimento à própria noção de paz, portanto, tudo isto a um nível nacional, mas também a um nível global. Ora bem, depois o Papa João Paulo II aparece com mais uma componente importante, que é a noção de cidadania mundial.
O que acontece é que estes Papas lançaram estas ideias, para mim, ideias muito fortes, mas não chegaram a desenvolver. E nós, cristãos, também até agora não fomos capazes de pegar nisto. Ora, a grande novidade para mim é que muito recentemente o Conselho Pontifício Justiça e Paz publicou um documento precisamente sobre o título de uma autoridade mundial, onde retoma todos estes conceitos, porventura menos o de cidadania social, e portanto felicito-me que estes conceitos tão importantes, e hoje, sobretudo, que falamos da globalização da forma como falamos, que a Igreja comece já a ver as implicações mais diretas dessa perspectiva. Portanto, eu penso que podemos anunciar que numa futura conversa iremos abordar precisamente esse documento do Conselho Pontifício Justiça e Paz sobre a autoridade mundial, mas para já achava importante introduzir na nossa lista de temas, digamos assim, também esta perspectiva mundial, para não ficarmos acantonados ao nosso país ou à nossa Europa. Esta questão realmente do bem comum mundial não é uma questão que se fala muito na doutrina social da Igreja. Falamos muitas vezes do bem comum quando nos dirigimos a um país, a um Estado, mas o bem comum também é uma necessidade a nível mundial, nomeadamente quando existem países onde há muitas diferenças entre países ricos e países pobres. Sim, em todo caso hoje vivemos uma realidade nova, que é a realidade da globalização. A doutrina social da Igreja diz que a globalização não é em si determinista. Este é um ponto importante. A globalização é boa ou má, depende das pessoas, depende da governação, depende das sociedades, e portanto é também um desafio. Evidentemente que a questão da globalização e da autoridade pública e política mundial está ligada à noção pluridimensional do desenvolvimento, que falava na encíclica Popularium Progresso, e que aliás é retomada pela Caritas in Veritate. Ou seja, o que é que na Caritas in Veritate Bento XVI de algum modo procura referir? Procura dar ideias para um governo da economia mundial na questão da superação das crises, na questão do desarmamento, na questão da proteção do meio ambiente, na questão da segurança alimentar, na questão da regulamentação dos fluxos migratórios. São pontos que fazem parte dessa noção global do bem comum. E é interessante mesmo, eu permitia-me ler este ponto aqui, quando o Papa diz: sente-se a urgência de encontrar formas inovadoras para implementar o princípio da responsabilidade de proteger. Acho que esta expressão, a responsabilidade de proteger, que estava, aliás, implícita e explícita também nas palavras do professor Alfredo Brito da Costa, significa justamente isso. Há um ponto ainda que eu gostaria de referir, sem prejuízo depois de irmos detalhar o documento do Conselho Pontifício Justiça e Paz, mas que ainda na Caritas in Veritate, um ponto que eu achei muito inovatório, muito desafiante, quando o Papa diz: uma possibilidade de ajuda para o desenvolvimento poderia derivar da aplicação eficaz da chamada subsidiariedade fiscal, que permitiria aos cidadãos decidirem o destino de parte dos seus impostos devidos ao Estado, evitando degenerações particularistas. Isto pode servir de incentivo para formas de solidariedade social a partir de baixo, com evidentes benefícios para a solidariedade para o desenvolvimento. Ou seja, a ideia em si tem que ser trabalhada, mas é uma ideia de uma maior participação. Esta participação para que entre os governantes e os governados, entre as autoridades, sejam elas de que natureza forem, e aquelas que são sujeitos a essas autoridades, não exista um fosso, mas exista uma ideia de participação, que é um fator fundamental para o desenvolvimento. Para até aquilo que também, com isto termino, João Paulo II chamava a globalização da solidariedade e para a solidariedade. Nós já temos entre nós uma possibilidade de consignar uma parte do IRS a certas instituições de ação social, etc. Ora bem, eu só para terminar queria chamar a atenção por um facto que achei muito curioso. Estou a ler um livro de um conjunto de filósofos americanos que
estão à procura da noção de justiça global. Porque todos esses aspectos de bem comum, de autoridade, etc., têm que ser completados com a noção de justiça global. Porque a justiça, tal como entendemos até agora, tem sido conceptualizada fundamentalmente em termos de Estados-nação. Ora bem, um dos autores, que é filósofo, portanto é um livro de filosofia, chega a uma certa altura do pensamento e diz assim: nós não podemos ir mais além deste ponto porque não temos a noção de família humana global. Ora, a filosofia não tem, mas o pensamento cristão tem. Tem que ter. E, portanto, está ali um espaço, um bloqueio para a filosofia, e aqui vem à cabeça o conselho do Habermas, que diz que os filósofos devem dialogar com os teólogos, não é? Em que nitidamente para nós a noção de família humana global é algo de naturalíssimo, básico, e portanto a filosofia está bloqueada, e é caso para dizer, à espera de que sejamos capazes de dar mais um passo. Exatamente. Muito obrigada. Ficamos então com esta noção de família humana e é tudo por hoje. De hoje a 8 dias estaremos de volta com outros olhares sobre a doutrina social da Igreja. Fique bem. Uma rubrica do programa Eclésia que regressa no início de setembro. Este e outros programas podem ser revisitados no portal de informação da Igreja Católica em Portugal, em agência.eclésia.pt. Desejo-lhe um bom fim de tarde, boas férias, se for o caso, e até amanhã, se Deus quiser.